Boa noite, está no ar mais um programa Resenha Semanal. Hoje vamos falar sobre o adiamento da sessão extraordinária da Assembleia da República. Vamos fazer um olhar rápido também sobre os preparativos para as eleições autárquicas de outubro, como também iremos fazer uma breve apreciação das visitas presidenciais do Presidente da República, Filipe Nyusi. Temos como painelistas António Muxanga, Miguel Magbote, Silvério Ronguane e Mário Dixon, a quem desde já endereço as minhas saudações e votos de um ótimo programa. Vamos começar então com a questão relacionada com o adiamento desta sessão extraordinária da Assembleia da República, portanto uma sessão na qual de facto se esperava o debate dos assuntos pendentes, visando ainda, portanto, harmonizar alguns comandos normativos pendentes, portanto, no nosso país. Por que esta sessão foi adiada? Temos aqui também a oportunidade de termos um painel constituído por alguns membros, tanto da Assembleia da República, que poderão também trazer subsídios com conhecimento de causa sobre prováveis problemas que ditaram, portanto, o adiamento da sessão extraordinária da Assembleia da República. Pelo menos o que o porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República disse à imprensa foi que a sessão foi adiada por questões organizacionais. Sr. Muxanga, tem alguma coisa, de facto, a dizer em relação a esse aspecto? Muito obrigado. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado. Agradecer e saudar a população de Xibabava e de todos os cantos do país que marcaram a presença nas cerimônias dos 40 dias após o desaparecimento físico de Sua Excelência o Presidente Afonso Dhlakama, cujos seus restos mortais repousam na sua terra natal. Muito obrigado pela vossa presença. Continuemos de mãos dadas. Dhlakama deixou um tesouro para todos nós, que é a democracia, descentralização, paz e bem-estar social para os moçambicanos. Indo concretamente à questão que me colocas, bom, tive o privilégio de sexta-feira ter dois encontros. Primeiro, com a minha chefia de bancada. Segundo, com Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, que durou 1h30, onde nos elucidou sobre o que teria acontecido desde quarta-feira na Assembleia da República. O que se disse foi que a bancada parlamentar da Frelimo submeteu uma carta a pedir um encontro da Comissão Permanente de caráter urgente na manhã de quarta-feira. A Presidente da Assembleia da República anuiu a este pedido, conforme os comandos mandam. E, chegados à sala da Comissão Permanente, a bancada parlamentar da Frelimo manifestou a sua falta de disponibilidade para entrar na sala para discutir as matérias agendadas na quinta-feira. Perante esta situação, tendo em conta que as leis eleitorais deviam ser aprovadas por consenso e considerando que a Frelimo tem a maioria no Parlamento, a Presidente da Assembleia entendeu melhor adiar a sessão para permitir que as bancadas parlamentares tentassem encontrar uma plataforma que poderia salvar o barco. O que a Frelimo pretendia? A Frelimo pretendia que a bancada parlamentar da RNAM se envolvesse nas negociações de paz no capítulo ligado a questões militares. A bancada parlamentar da RNAM recusou esta pretensão do partido, da bancada parlamentar da Frelimo, porque desde o primeiro momento ficou claro que as questões militares são tratadas ao mais alto nível. Aliás, recordando as pessoas, quando a chefe da bancada da RNAM interviu perante o corpo inerte do Presidente da Câmara na Beira, fazendo alusão às questões militares, a reação do Presidente Nyusi não tardou. No mesmo local e na hora a seguir, disse claramente e redondamente que não aceitava intromissão de quaisquer outras pessoas, senão pessoas do alto nível da RNAM. Portanto, havendo um líder indicado da RNAM, é com esse que ele ia dialogar, não queria dialogar com grupos. Exato. Lamentamos que a bancada parlamentar da Frelimo tenha recebido, não sei de quem, este expediente que visava obrigar
a bancada da RNAM a intrometer-se em questões militares. Para nós, o discurso do presidente Nunes, feito na Beira e feito na sua visita a Inhambane, é claro, não quer intromissão nas questões de diálogo. Ele vai submeter os documentos quando o momento chegar à Assembleia da República, da mesma maneira que submeteu a Constituição quando o momento chegou, da mesma maneira que orientou o governo a apresentar proposta de revisão das leis 2 e 7, que devem flexibilizar ou viabilizar a realização das eleições autárquicas. Portanto, as bancadas parlamentares devem esperar o entendimento ao mais alto nível. Espero que o presidente Nunes tenha tempo de se pronunciar sobre esta indisciplina da bancada parlamentar da Frelimo de querer se intrometer em questões onde não é chamada. Sr. Dixon, qual é a sua apreciação em relação a este facto, tendo em conta que há aqui, portanto, esta ideia de que teria havido, de facto, manifestamente uma intenção por parte dos parlamentares da Frelimo de interferir, portanto, em assuntos militares, olhando para aquilo que é o porto que se pretende atracar este barco que é a paz, parece que estamos a remar contra a maré. Obrigado. Boa noite, senhores telespectadores. Desejar primeiro a todo o povo moçambicano de Rovuma Maputo, amanhã dia da independência, festas felizes, e solicitar que as organizações não governamentais, as sociais, estou a falar das organizações sociais de trabalhadores, OTM, Ministério do Trabalho, resolvam os problemas daqueles trabalhadores que deixaram seus antequeridos, porque trata-se do dia da independência. Então, deixaram seus antequeridos devido aos conflitos há 7 anos. Há muita gente que morreu defendendo empresas como dos caminhos de ferro, da eletricidade, das açucareiras Maragras, Navane, Luabo, Maromeu. Deixaram filhos e esses filhos, os sindicatos eram trabalhadores que eram milicianos, deixaram os filhos agora estão de qualquer maneira. E no âmbito da comemoração da independência, os sindicatos têm que pensar bem para ir ao encontro desses filhos, colocá-los nas empresas, aquelas empresas que ainda têm vida, e de modo a dignificar, honrar o sacrifício dos pais. E também as empresas têm que reconhecer o sacrifício daqueles trabalhadores que deram tudo por tudo para que as empresas até hoje existam. Respondendo à pergunta que está a me fazer, eu quero acreditar de que não é nesta base em que o deputado Antônio Muxanga, meu cunhado, está a falar. Se nós pensarmos e analisarmos, os consensos alcançados não foram consensos para mudar a Constituição, para acomodar eleições. Foram consensos por causa do conflito armado que estava a dizimar a vida da população. A primeira preocupação do chefe do Estado em ir para Ngorongosa foi alcançar a paz. Alcançar a paz quer dizer que é desmilitarizar, acabar com o partido armado no nosso país. Não faz sentido nenhum, é isso mesmo que eu estou a querer, que a bancada da Frelimo decidiu. Não faz sentido nenhum, já aprovou-se os consensos na Assembleia da República, não faz sentido nenhum avançar enquanto a questão da desmilitarização a RENAMO não aclara. Não faz sentido nenhum avançar-se pacotes, aprovar-se outros pacotes, enquanto a desmilitarização não tem agenda, nem se fala. Então, afinal estamos a mudar a Constituição por quê? Então, primeiro, o que devia até estar à frente era a desmilitarização. O chefe do Estado disse que os soldados, os guerrilheiros da RENAMO, todos querem a desmilitarização. Conheço as pessoas que negociaram na parte da desmilitarização. Então, cabe a RENAMO como sua bancada, porque tudo vai passar pela lei. Não vai se desmilitarizar sem se mudar a lei, porque é preciso enquadrar na lei para amanhã não dizer que o governo fez ações em violação da lei. Então, tudo passa pela lei. E para passar pela lei, é preciso que esse assunto da desmilitarização, esse pacote, entre no parlamento. Então, se não entra no parlamento, não faz sentido nenhum
os deputados reunir, começar a decidir, quando a coisa mais perigosa, a coisa mais preocupante são os militares que estão no mato. E eu quero acreditar que é daqui. Deixe. E também a bancada da Frelimo não pode decidir sozinha, fora do consenso com o seu próprio chefe, com o seu próprio presidente do partido. Um presidente do partido, além de ser presidente da República, um presidente do partido é o presidente que negociou os consensos. E o presidente do partido já veio ao público a dizer de que os dois processos rolam em paralelo, andam juntos. Então, que entre também o processo da desmilitarização na Assembleia da República. E se a bancada da Renamo não quer levar o processo da desmilitarização na Assembleia da República, quer levar para onde? É para a Assembleia voltar a reunir para discutir desmilitarização noutra altura? Não. Tem que tudo ser ao mesmo tempo. Já se avançou, já se assinou o primeiro consenso. Agora vamos juntar tudo que é para avançarmos. Eu acho que é daí onde é que a nossa bancada reprovou. E está de parabéns à bancada. E é dessa forma. Por quê? O chefe do Estado, o presidente da República, pode ter, sim senhor, acertado a desmilitarização, acertado os consensos. Mas já há técnicos, já há pessoas que estudaram, há pessoas que sabem que tem que alinhavar isto, que tem que limar que isto não pode ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Exatamente. Doutor Aguado, qual é a percepção que a sua bancada faz em relação a este processo? Bom, também não resisto, primeiro, a agradecer aos matolenses, ao meu partido MDM em particular, por me terem digitado como cabeça de lista, o primeiro cabeça de lista para a cidade da Matola, e parabenizar também os meus concorrentes, que eram 3, e dizer, então fiquei muito feliz porque logo depois me ligaram e parabenizaram, dizendo que vamos agora arregaçar as mangas e trabalharmos para resgatar aquele município da boa governação. Portanto, estamos todos nós de parabéns e vamos todos matolenses em uníssono em volta desta candidatura do MDM, portanto, resgatar Matola. A mudança é agora. Bom, sobre o assunto que estamos a discutir, de fato, nós, como MDM, ficamos um pouco, e não pouco, mas muito triste, porque efetivamente estávamos disponíveis, estivemos sempre, estaremos sempre disponíveis para viabilizar estas matérias, por considerá-las que são fundamentais para o nosso país. Portanto, sem esta lei, atendendo em conta que a Constituição já foi alterada, haverá muita dificuldade de realizar as eleições em tempo útil, tanto mais que é importante que os instrumentos que vão regular as eleições sejam primeiro terminados para que serem conhecidos, a própria CNE. Portanto, estávamos nós muito esperançados de que haveria, de fato, de ser desta vez que havia de ser concluído este processo. Mas, como já foi aqui dito, houve este imbróglio, estas dificuldades de avançar, por causa das razões que também já foram aludidas. Portanto, nós fazemos votos para que, efetivamente, muito rapidamente, as duas bancadas possam se entender e possamos avançar rapidamente para a realização das eleições que já foram convocadas. E temos essa esperança e queremos até publicamente aqui desejar efetivamente que possa haver entendimentos o mais rapidamente possível, que possamos viver em paz no nosso país, que possamos aprofundar a descentralização, que possamos ter um exército republicano. Portanto, são esses os desejos que nós fazemos, e sem querer entrar em polêmica ou polemizar este assunto, o que nós fazemos é, de fato, um apelo para que, efetivamente, muito rapidamente, a Assembleia da República possa reunir consensos que vão permitir que essas matérias sejam viabilizadas, que é para não entrarmos com problemas sérios tanto do período, dos prazos, tenhamos tempo suficiente para o conhecimento da lei, que a paz realmente aconteça. Portanto, nós só podemos fazer estes apelos e mostrarmos mais uma vez a nossa disponibilidade para avançarmos. É sabido por todos
que nestas questões militares o MDM não faz parte, foi excluído desde o princípio nestas negociações, mas mesmo de fora nós sempre fizemos apelos e votos para que realmente os entendimentos possam acontecer para o bem dos moçambicanos, para o bem do nosso Estado, para se evitar gastos. Portanto, penso que ainda vamos a tempo. Portanto, o apelo que nós fazemos, que ainda vamos a tempo, não foi possível desta vez, mas havendo vontade política de todas as lideranças, de todos os quadrantes, muito rapidamente os entendimentos podem acontecer e esta, portanto, sessão extraordinária pode ainda acontecer, porque ela será histórica e é fundamental, porque já não dispomos de muito tempo para a realização das eleições. Portanto, são estes apelos e este voto de confiança que nós fazemos para que muito rapidamente, efetivamente, possa haver condições para que estes consensos possam passar, possam ser viabilizados, aprovados e começarmos a operacionalizar como nós, como partido, com a indicação dos nossos cabeças de lista, já estamos a tentar operacionalizar. Muito bem, doutor Unguano, vamos ouvir Sr. Miguel Mabote, qual é o seu parecer em relação a esta matéria? Muito bem, eu quero agradecer ao Altíssimo Primeiro, né? Que ele é o provedor da minha vida, da minha saúde, etc., da minha família. Mas o que eu queria dizer aqui é que este processo de pacificação do país é um veículo com duas rodas. Com duas rodas. Então, quando anda com uma roda, aliás, há uma varia. Duas rodas, uma é descentralização, a outra é desmilitarização. Então, é óbvio que não se foi a tempo de se depositar, pela pressão da Assembleia da República, os dois entendimentos, neste caso. Há aquilo que, na tramitação de propostas de lei para a Assembleia da República, há aquela matéria que posso chamar de procedimento simplificado, em que não precisa de muita ginástica. Mas por limite orgânico não podiam decidir implementar-se. Nós presumíamos que haveria uma celeridade nesse assunto, tendo em conta, portanto, o ano eleitoral em que estamos. Agora, eu fico assim indagado um pouco, por que tem que avançar uma coisa, a outra fica atrás. Isso significa uma avaria nessa viatura, nesse veículo de duas rodas, que é descentralização e desmilitarização. É uma avaria. Esse carro não vai andar. É preciso montar as duas rodas. Quer dizer que, da mesma maneira, o tratamento que se teve, portanto, em relação à descentralização, não é? Devia ter a mesma celeridade. Não sei se está a perceber. A prioridade de que esses instrumentos deviam ter é aquela prioridade que o Presidente da República tem na estrada, não é? Em que quando ele passa, todos nós temos que ficar fora da estrada para passar. Então, este entendimento aqui deve ter a mesma prioridade, o mesmo tratamento. Não sei se está a perceber. Agora, eu não estou a perceber o que está a acontecer. Há dias, Sua Excelência o Presidente da República apareceu a dizer que brevemente iria se pronunciar sobre entendimentos, não é? No concernente a matérias de desmilitarização. Bom, eu não sei porque que até aqui não se pronunciou. Se calhar, a mudança natural, por força da natureza, da liderança da RNAM, não é? Pode estar por trás disto, não sei. Porque
a pessoa com quem já tinha hábitos, não é? De comunicação, não é ele com quem está a se comunicar agora. Isto também pode influenciar, porque cada pessoa é uma pessoa. Exato. Não sei, está a perceber? Mas eu estou a crer que os deputados da Renamo, uma vez que a bancada maioritária, que é a bancada da Frelimo, propôs o quê? O adiamento, portanto, daquela sessão, alegando essa parte, a falta de celeridade nesta parte da desmilitarização. Acho que eles também deviam procurar, dentro das veias partidárias, não é? Encontrar esclarecimento. O que é que está a imperar? O que é que está a travar o processo? Porque com isto, nós não vamos adiar eleições, porque há uma lei eleitoral em vigor. Não sei se está a perceber. O que vai prejudicar aqui são aqueles, como que chamam? Aquelas propostas que a Popa Renamo trazia. Não sei se está a entender, né? É o que vai atrasar um pouco o processo. Mas as eleições têm uma lei pela qual se deve reger em caso de não haver essa. Muito bem, muito bem. Vamos fazer o primeiro intervalo. Voltaremos no próximo bloco para, conforme o tema parece estar a mexer mais com sensibilidades e opiniões, poderemos dar mais um tempinho só para fazerem comentários finais em relação a este tema. E agora vamos fazer um rápido intervalo. Até já. Bom, rapidamente vamos conceder mais alguns minutos. Somchanga queria dizer alguma coisa, depois o Dr. Ronguan também vai falar. Muito obrigado. Primeiro quero explicar que Somabote está errado. A Constituição entrou em vigor, portanto não há possibilidade de se fazer eleições com base na lei antiga. Estaríamos a violar a Constituição. A coisa mais grave ainda é que quem deve garantir o cumprimento e respeito pela Constituição, em primeiro lugar, é o Presidente da República. É por causa disso que ele é chamado Alto Magistrado da Nação, porque ele é o garante da Constituição. Surpreendeu-nos que a sua bancada, a bancada que tem dito que recebe orientações de News, que é a bancada que suporta o governo de News, tenha se comportado como fez esta semana passada. As propostas que recusaram discutir vêm do mesmo governo do partido Frelimo, chefiado por Filipe Jacinto News. A senhora ministra que vinha para lá para apresentar, e o ministro Veríssimo vinha para lá para vir a fazer acompanhamento, são do partido do News. E vieram preparados para a sala da plenária. Nem sabiam que a sessão foi adiada. O que aconteceu foi uma plataforma abandonar o caminhão. Quer dizer, em vez de ser o caminhão abandonar a plataforma abandonou o caminhão. Aquilo que aconteceu em Tenga, vagões perseguiram o comboio, quando o comboio tinha deixado. Quando é aquilo ali, há acidente e morrem pessoas. Então, não é aconselhável o que a bancada parlamentar da Frelimo fez. Ir exigir a responsabilidade da bancada da Renamo para se intrometer em questões onde a bancada parlamentar da Renamo não é chamada. O presidente News voltou a falar disto em Inhambane, que está a pedir para que as pessoas não sejam intrusos no processo, porque o processo está a andar. Não passa uma semana depois do presidente News ter saído de Inhambane. Saiu há 5 dias de Inhambane. Agora a Frelimo já está a criar crise. Eu acho, não, tem que ficar claro aqui, que não há nenhuma proposta de assuntos militares depositada na Assembleia da República que a Renamo tenha negado discutir. A Renamo está a discutir a questão eleitoral. Lei 2, Lei 7 e Lei 9. Não tem nada a ver com questões militares. Tem a ver com eleição, tem a ver com quadro orgânico, tem a ver com a tutela administrativa. Portanto, o que a bancada parlamentar da Frelimo fez foi tirar roupa ao seu presidente. Ok, muito obrigado, Sr. Mchanga. Dr. Ronguan, tinha também algum comentário em relação a este assunto? Não, queria comentar que, efetivamente, a não aprovação antempada desta lei compromete, efetivamente, a realização das eleições e compromete, sobretudo, os prazos, porque repare que nós, a partir do dia 5 de julho, os partidos já deviam apresentar as listas que vão ser sufragadas em outubro. Não tendo sido aprovada a lei, não é possível fazer isto. Também não podem fazer com
a lei antiga, porque a partir do momento que houve a mudança da Constituição, portanto, já não há sintonia entre a lei antiga e os novos comandos constitucionais. Para dizer que este é um assunto muito sério, que se não for resolvido a tempo, vai comprometer, em primeiro lugar, os prazos e, em segundo lugar, as próprias eleições. Mas eu quero terminar com esta fé, tanto a minha bancada, eu próprio, temos fé de que este assunto, que não foi possível resolver desta vez, muito rapidamente vai ser resolvido para que, efetivamente, nem o calendário eleitoral esteja em causa, nem a realização das eleições esteja em causa. Portanto, é esta fé, essa esperança de que, afinal de contas, nós, moçambicanos, que ultrapassamos problemas já muito mais sérios, também vai se ultrapassar este assunto que efetivamente está a pôr em causa aquilo que era a realização das eleições, aquilo que é o calendário já aprovado. Portanto, vamos ter esperança, termos confiança. Agora, há uma coisa certa: no atual cenário não há condições, porque há uma sintonia entre a Constituição e as leis ordinárias. Mas acredito que rapidamente há de haver entendimentos e, de novo, portanto, vamos continuar. E já que estamos a falar das eleições autárquicas, qual é o posicionamento do MDM em relação a este processo? Isso vai favorecer ou não esta aparente morosidade no processo, ou na aprovação destas leis, ou na sua harmonização com o quadro constitucional? Vai favorecer ou não o MDM, tendo em conta que o MDM ainda tem cidade de Maputo que de facto não tem cabeça de lista, e fala-se tanto da dissidência de Venâncio Mondlane, de António Frangules. O MDM não estaria de facto fragilizado sob o ponto de vista daquilo que são as apostas que o partido abraçou ab início para fazer face, portanto, à disputa, aos pleitos eleitorais no nosso país, pelo menos ao nível das autarquias? Felizmente, o MDM é o partido que está mais avançado, não é? Como sabe, o MDM já apresentou cabeças de lista portanto, em 52 municípios. Portanto, estamos avançados. Portanto, neste sentido, em termos do trabalho, da preparação, o MDM, penso que objetivamente é o partido que mais avançou. Agora, referiu aqui alguns companheiros nossos que decidiram tomar outros rumos, não é? Que, para todos os efeitos, é doloroso para qualquer companheiro quando o seu companheiro de luta decide tomar um outro caminho, embora também fica também aquela saudade de um companheiro com que lutamos, travamos batalhas juntos. E por isso também nos acompanha a fé de que seja, se calhar, uma questão de estratégia, mas continuamos todos com um único objetivo, que é resgatar os municípios, que é libertar, digamos, Moçambique da má governação. Portanto, sobre isto, penso que não vejo nenhum grave problema, e todos os partidos passam por isso. A Frelimo também, na sua fundação, passou por esses processos, a Renamo passou por esses processos. Portanto, para dizer que nós, como MDM, estamos preparados e já demos passos conducentes à nossa participação em força para ganhar mesmo estas eleições. O que nós lamentamos é, de fato, este calendário que vai ser posto, está a ficar comprometido por falta desses entendimentos. É por isso que, como estamos avançados, gostaríamos de fazer apelo para que esses entendimentos aconteçam, que é realmente avançarmos, e nós estamos cheios de esperança, e tudo parece jogar a favor do MDM pelos avanços que fomos dados, mas a questão do calendário afetaria não só os partidos políticos, mas afetaria também a nossa economia, a nossa credibilidade, portanto, afetaria as nossas economias. Portanto, eu penso que todos os moçambicanos estão interessados em que esse calendário possa... Muito obrigado, doutor Ronguado. Sumário Dixon, qual é o seu parecer em relação a esta questão? A segunda questão. Primeiro, é preciso esclarecer uma coisa. A Constituição da República é para ser cumprida por todos. Não tem que haver uns cumprir a Constituição da República, outros não cumprir. É para ser cumprida com todos os partidos. A Constituição da República diz:
nenhum partido tem que andar arrumado aqui em Moçambique. Então, não vamos discutir assuntos de descentralização e deixarmos assuntos de desmilitarização. Por que a Renamo quer ir às eleições de outubro com militares no mato? Para quê? O que é isso? Então, a Constituição tem que ser cumprida. Se aqui há o violador da Constituição, o primeiro violador da Constituição, que mesmo no Tribunal da Índia, onde se dá 100 anos de prisão, deveria ser preso e condenado, é Renamo, que até agora tem homens armados. Então, a bancada da Frelimo não se desassociou, em nenhum momento tirou roupa no seu líder. O líder da Frelimo é o líder eleito pela bancada, pelo povo. E o povo é representado na Assembleia por sua bancada. A bancada pode aconselhar o chefe do Estado que está a avançar muito errado. É assim mesmo que nós governamos esse país durante 50 anos. Não, o presidente não faz tudo sozinho. Agora, se fala de discurso do presidente, devia ter falado o que ele falou ontem em Milães, em Dulanha. Disse assim, de que não faz sentido termos homens arrumados enquanto nós estamos a lutar para a paz. A paz passa necessariamente pela saída de toda a gente no mato e deixar o mato para as pessoas produzirem milho e batata doce. Exato. Então, isso é isso. Agora, indo nas autarquias que estamos a falar sobre a disserção, não a disserção do MDM, é preciso o doutor Rongwana assumir, porque isso de deserção não é só do engenheiro Venâncio Mondlane, do doutor Frangulos, que saíram. Em Tete saíram 40 jovens, entregaram seus cartões. E ainda nas eleições próximas das autárquicas vão sair mais. Portanto, as pessoas que foram no MDM são pessoas da Renamo. Nós dissemos isso mesmo. As pessoas estão a voltar a casa é a Renamo. O Manuel de Araújo já ameaçou de que se vocês continuarem a falar aquilo que falou Boa Vida, ele vai voltar a Renamo. Então, é melhor, doutor Rongwana, acordar. O meu cunhado outro dia diz assim, venha entrar na Renamo enquanto é cedo, porque o barco já se furou. Está a afundar. É melhor aceitar ir ter com o meu cunhado. Está ali, não está longe. Vai ter com ele, namora, pelo menos vai continuar a concorrer no município de Maputo em nome da Renamo. Essa é a sua esperança, mas nós estamos na Matola firmes para ganhar e fazemos votos para que o seu partido também comece a dar passo, em vez de colocar esses entraves constitucionais, mostrando claramente que tem medo das eleições. O meu partido não tem medo, por que não aprova a lei? Nós não queríamos dizer isso por respeito, mas como estás a querer que digamos, vamos dizer, não estão a aprovar a lei, porque perceberam que não tem condições no terreno para ganhá-las. Portanto, vamos continuar as eleições, o MDM está firme e está à espera dos adversários, porque já um deles está aqui mesmo ao seu lado. Ok. Sr. Miguel Mabote, qual é o seu comentário em relação à questão das eleições autárquicas que já estão mesmo quase próximos a se realizar no nosso país, caso de facto estes processos pendentes sejam todos eles ultrapassados? Muito bem. Bom, nós estamos preparados como Partido Trabalhista, mas como esperança do povo, não é? Porque nós vimos que o povo anda desesperado. Bom, isso já é manifestamente sabido. Então, nós temos que devolver a esperança ao povo. Agora, falando um pouco, falar das deserções no MDM, mas isso é ajudar a varrer a casa do outro. Exato. E não varrer a minha casa, não é? Exato. Porque eu também tenho os meus problemas. Agora, o que eu posso dizer, porque é um assunto já veio a público, não é? Qualquer pessoa pode comentar, porque os próprios donos não conseguiram fechar o assunto, não é? Então, é um assunto da rua. Agora, o que eu posso é que há um certo ocultismo no assunto do MDM, na crença de existência de alguma coisa que eles não querem dizer. Exato. É que o doutor Frangulo, por exemplo, ele alega que não há democracia no MDM. Há poderes excessivos do presidente. Para mim, é que o presidente do MDM sempre tem aparecido a criticar poderes excessivos do presidente da República. Enquanto ele, no quintal, tem poderes excessivos. A ser verdade isto, para mim,
esses cidadãos podem ter a sua razão. Mas também, ninguém está proibido de ser de um clube para o outro. Não é? Não. Politicamente falando. Exato. Isso é normal para os políticos. Exato. Mas falou que a sua coligação pretende devolver a esperança ao povo. Qual é o indicador que está a usar para chegar à conclusão de que o povo perdeu a esperança? Oh, sim. Sr. Martinho, se for a sair aqui, sairmos juntos, né? Aqui fora dessa televisão, para a rua, vamos pegar uma amostra de 10 pessoas, não é? Das 10 pessoas, podemos encontrar 3 que dizem que estão satisfeitas, mas 7 vão dizer não, por vários motivos. Agora, nós todos precisamos de contribuir, ajudar no resgate da esperança, para as pessoas voltarem a ter o gosto, não é, da cidadania. Não sei se está a perceber, né? Agora, nós temos que ajudar. Aqui não é o problema de ser este ou aquele a governar, é o problema de nós, moçambicanos, resolvermos este problema. Ok. Muito bem. Só um minuto, só, Sr. Mchanga. A questão da desmilitarização está a ser levada aqui, de facto, à tona. Parece que a Renamo prefere continuar armada, sob medo de ser um partido arrumado. Qual é a sua percepção? Não é verdade o que se diz. Eu não vou falar aqui de questões militares. Como sabe, eu já estive na cadeia por causa de falar de questões militares. E alegadamente porque eu estava a criar agitação e quando efetivamente eu estava a tentar ajudar as pessoas. As questões militares estão a ser tratadas em fóruns próprios, que não é a Assembleia da República. Os termos de referência do diálogo político são claros. Depois do entendimento das lideranças, os documentos são subscritos pelo Presidente da República e submete-os à Assembleia da República para a deliberação que for necessária. Até este momento, o Presidente da República ainda não depositou nada. A ser verdade que foi o Presidente da República que agitou a bancada parlamentar da Frelimo para fazer o que fez, então ele prejudicou a sua imagem própria, disparou contra o seu próprio pé, está a desperdiçar recursos que ele diz que o país não tem. Os deputados estavam nas províncias, deslocaram-se a Maputo, custou aviões, custou dinheiro para alojamento. Hoje estão a regressar, para depois terem que falar. Isso é brincar com o povo. Então ele é mau empregado do povo, está a prestar mau serviço, mas acredito que deve não ser isso. E o que se disse aqui pode ser da cabeça do senhor Dixon. Ora, o comportamento da chefe da bancada da Frelimo eu conheço, porque quando nós estávamos para aprovar a Constituição, criou o mesmo problema. Queria condicionar a eleição do provedor. Na altura eu tive contato com algumas pessoas que me segredaram que o presidente News não tinha nada a ver com isso, não tinha recomendado nada a ela. Ela, quando entende, toma atitudes por se considerar mais Frelimo. Só que essa atitude está a prejudicar a imagem do país, está a prejudicar a imagem do presidente News. O presidente News conhece os canais que ele sempre usou para se comunicar com o presidente da Câmara, mesmo quando as coisas estavam muito quentes. Então, são esses mesmos canais que ele tem que acionar, que vão lhe ajudar a ter solução. Não precisa de agitar a bancada. Muito bem, Sr. Mchanga, vamos observar mais um intervalo e voltaremos no próximo bloco para comentários finais em torno da visita ou das visitas presidenciais. Até já. Estamos na terceira e última parte do resenha semanal. Vamos dar uma vista de olhos a visitas do Presidente da República, que tem vindo a efetuar ao longo de todo o país, e são várias as constatações que o Presidente da República tem feito. As últimas que de facto foram tornadas públicas foram portanto, relacionadas com o facto de o Presidente da República ter notado que há pessoas que de facto estão a servir ao povo, mas não sabem, não têm conhecimento sobre o trabalho que devem fazer. Como é que olham para o posicionamento do Presidente da República? Não só em relação ao fato de existirem pessoas que não estão a responder às expectativas que o Estado confiou nelas, mas também tudo quanto o Presidente da República conseguiu constatar durante esta presidência aberta em curso. Tem alguma opinião, Sr. Mchanga?
Bom, eu penso que o modelo de governação adotado pelo presidente Nyusi é um modelo que precisa muita atenção, porque ele põe as pessoas a falar, lê, depois sentam e ele pega a mesma coisa, faz perguntas. Está a ficar claro que aqueles documentos, na sua maioria, as pessoas estão a apresentar, não são elas que elaboraram, nem conhecem. É prova oral. É por causa disso que os estudantes, quando tomaram conhecimento de que aquele que deve dispensar tem que ir ao exame, fizeram greve. Porque sabem, quem é parente que dispensa pode chumbar no exame. Então, o problema aqui é problema de prova oral. A maior parte das pessoas, efetivamente, eu recordo, com aquele tipo de governação que o presidente Nyusi faz, a governadora de Cabo Delgado saiu chamuscada, numa das visitas que fez a Cabo Delgado. Agora a governadora de Sofala também saiu chamuscada, porque apresentava uma produção muito superior. Entretanto, na província dela há bolsa de fome. Por que se você tem comida em excesso, não consegue mandar para os distritos que têm fome, mas está a tirar para os outros distritos? Vimos esta vergonha que aconteceu em Omine, com o administrador do distrito, com o diretor. Vimos, quer dizer, há muita coisa que está a acontecer, mas aquilo deve-se ao modelo do questionário que ele está a fazer. Agora, que muita gente que está a governar não tem conhecimento, isso é frequente, porque as pessoas, na sua maioria, estão lá só para acomodação. Não é porque reúnem as melhores capacidades. Portanto, eu penso que, analisando tecnicamente, é um bom princípio, vai ajudar as pessoas a estarem preparadas, e porque se as pessoas até tivessem a cultura europeia, a maior parte delas, depois da visita do presidente, deviam se demitir automaticamente. Não deviam esperar que seja o presidente a tomar atitude, porque provaram que estão lá e não sabem o que é que estão a fazer. Agora, quem não sabe o que é que está a fazer na administração pública tem que dar lugar a quem sabe o que é que está a fazer. Muito bem. Doutor Ronguado, como é que olha para esta visita presidencial? Primeiro, lamentar que sejam os habitantes de Umuine que têm que pagar a sua terra natal de graça. Nem é por ser minha terra natal, mas eu acho que aquele distrito não tem que pagar a incompetência de graça neste governo. A razão da existência do MDM é por ter constatado que há muita incompetência, muita incapacidade por parte deste governo, a partir do topo até a base. Portanto, é pena que só agora o Presidente da República, depois de aceitar, portanto, representar este partido, se deu conta que é um partido de incapazes. Penso que na Matola, em Maputo, em qualquer parte do país, não há dúvida da incapacidade que este governo tem de resolver os problemas do povo, porque se não houvesse estas incapacidades, não teríamos a vergonha, por exemplo, que temos na Matola de ver o presidente a ir ver a questão das cheias no 15, depois da chuva, depois do murmúrio. Portanto, este tipo de governação baseado na incompetência, na incúria, no deixa andar, no suborno, portanto, isto que estava a ser dito, que um faz o documento que o outro vai ler, portanto, depois é um documento que não joga com o outro, portanto, são coisas muito antigas. Eu estou feliz porque o próprio presidente se deu conta que está rodeado de pessoas incapazes que não percebem do que está a ser feito e por essa via também não vão resolver os problemas do povo, e acho que se calhar a partir daí ele próprio vai aderir se calhar a outros partidos políticos, porque já se viu que naquele não vai conseguir realizar o que pretende fazer, porque efetivamente há muita incapacidade, há muitas pessoas colocadas onde deviam, portanto, colocadas onde não deviam estar, pessoas que deviam estar num sítio, mas não estão. Portanto, parece que se justifica e se justificaria que a partir destas constatações de que do Rovuma ao Maputo há uma grande incapacidade, incompetência, negligência, portanto, da parte dos governantes da República, pensasse em encontrar estratégia, que é pensão simples, é de fato criar-se condições para que outros partidos, com pessoal mais preparados, que estão mais interessados na coisa pública, com outro tipo de competência, como aquela que vimos na Beira, vimos em Quilimane, possam efetivamente transmitir essa sua experiência de sagacidade e sabedoria em toda a administração pública. Mas aí, doutor Romano, isso já está a acontecer com o próprio processo das eleições autárquicas, a descentralização administrativa já permite que, de facto, em Moçambique as pessoas possam escolher quem quer que governe, não é? Não, por isso que há eleições, e nós gostaríamos que estivessem
avançar, mas como vimos no primeiro bloco, não estão a avançar por causa daquilo que foi dito. Muito bem. Parece-me que foi bom o Presidente da República reconhecer que o problema é o seu partido, o problema são as pessoas que o servem, que o problema de Moçambique é de fato o Partido Frelimo e os seus incompetentes. Sr. Mário Dixon, qual é a sua leitura? Obrigado. Primeiro quero parabenizar o chefe do Estado por essa atitude, por esses inquéritos que tem feito nas reuniões. E eu quero discordar primeiro com os meus colegas que falaram, e sobretudo com o Dr. Runguano. O Dr. Runguano, quando diz de que é incompetência dos administradores, parece que o Dr. Runguano não foi aluno. Eu já fui aluno. E quando eu era aluno, o meu exame de 4ª classe foi feito com os juristas, eram todos brancos, enquanto os meus professores normais eram professores da igreja, que a gente conhecia. No dia de exame eu vi colegas que durante o ano todo, no dia do exame oral, vi colegas que durante o ano todo tiravam 15, 14, 17 a boiar no exame oral, a boiar, coisas que eles sabem. Então, provavelmente, não quero dizer isso, mas quero dizer que dentre aquelas pessoas que falharam, que não conseguiram responder, há pessoas que sentiu pela primeira vez em frente do chefe do Estado e não estava nele. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, não admito que também há pessoas mal informadas. Sim, senhor, é verdade, nós vimos. Terceira coisa, não é o problema da governação da Frelimo. O Dr. Runguano, na escola, na universidade onde ensinas, na Santo Tomás, tem uma professora da ética, o senhor é diretor, tem uma professora da ética que diz que não sabe nada. Os seus alunos dizem que ele não sabe nada, nem entende, até estão admirados, todos os alunos da Santo Tomás de Maputo estão admirados porque aquela senhora é professora. Na semana passada, estava aqui o deputado Yacine, disse que quando Arnamo tomou o município de Nampula, encontrou de que não há nada, no cofre não havia nada, não havia muita coisa. Estou a mentir, não havia nada. Então, não é problema de governação da Frelimo, é problema da insuficiência das pessoas. É problema da insuficiência das pessoas. Em Quelimane, ficou-se 2 meses e o senhor Araújo não conseguia construir uma ponte de madeira, que só é ir cortar paus de eucalipto, fazer a ponte, não conseguiu. Até que o administrador do governo teve que intervir. Portanto, não venha aqui, na beira, houve levantamento contra os buracos. Não sabe disso? Então não venha aqui começar a atacar o governo da Frelimo. Não. Apresenta o problema, eu concordo. Eu vi as escolas secundárias no Maputo, casa de banho suja, eu até me insurgi. Como é que numa escola onde tem um diretor, é verdade que a casa de banho, podemos não ter material para construir a casa de banho, mas será que não temos sabão para lavar a casa de banho? Será que não temos sabão para lavar a casa de banho? O que é que o diretor faz? O que é que o inspetor do Ministério da Educação faz? O que é que o vice-ministro faz? Isso é preciso nós encararmos dessa forma. E não podemos encarar todo o governo numa situação. Assim estamos a falhar. Muito bem, Sr. Mário Dixon. Vamos ouvir rapidamente a opinião do Sr. Miguel Mabota em relação a este assunto. Muito bem. Bom, eu não sou a favor do triunfalismo, quer dizer, relatores triunfalistas, para demonstrar desempenho, não é? Mas também a metodologia usada pelo Presidente da República, aquele é um princípio de transparência, em que ele quer que as pessoas saibam o que está a acontecer por dentro. Não sei se está a perceber. Agora, é certo que em algumas ocasiões ele pode sair, o governo dele pode sair chamuscado, mas ele, em termos de princípio, metodologia, eu gosto, porque ele faz ver às pessoas o que é que está a acontecer. Porque o normal era, naqueles questionamentos, ele vedar para a comunicação social. Não sei, está a ver? Para não ouvir e não reportar o que está a acontecer. Não sei, está a ver? Mas quando faz isso, para mim é um bom princípio. Agora, ele coloca um telhado de vidro, não é? Sobre o edifício de governação dele, que é para as pessoas verem o que está acontecendo lá dentro. Por isso que estamos a criticar. Isso é muito bom. Mas também o triunfalismo, só por aquelas advertências que ele foi fazendo, não é? Já chama a atenção para as pessoas evitar esse tipo de relatórios.
Não é? Eu acho que da próxima vez vamos evitar, vamos ao realismo. Não sei se está a perceber. Então, o que eu acho é que o ser humano não é um ser infalível. Não é? No dia que for eu governar, também vou ter as minhas falhas. Exato. O importante é nós colaborarmos para superarmos as falhas. Muito bem, obrigado pela opinião e obrigado a todos pela intervenção nesta resenha semanal. Queria, por esta via, despedir-me de si, que nos acompanhou, e marcarmos o próximo encontro para o domingo que vem, aqui, na sua estação de preferência, que é a televisão Miramar. Boa noite e até a próxima. Bom 25 de junho. Feliz 25 de junho. É já amanhã.